Olá, pessoal, tudo bem? Deus abençoe. Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. Estamos na aula 11, na parte 3, e hoje nós falaremos um pouquinho da fundação pública. Porém, pessoal, antes de começar, eu gostaria de mostrar para vocês três doutrinas que eu tenho utilizado muito no meu dia a dia. Tem sido de grande valia para mim. Eu queria muito compartilhar com vocês, inclusive está para chegar para mim um de direito administrativo. Então, vai complementar muito as nossas aulas, que é da editora Mizuno. A editora Mizuno, ela está aí há mais de 20 anos no mercado, é uma editora de extrema confiança. Se vocês, eu tenho aqui direito previdenciário, direito civil e processo trabalhista. Se vocês conseguirem deduzirem na mente de vocês quanto eu pago em cada livro desse aqui, vocês não acreditam. Gente, R$ 20. Isso mesmo, R$ 20. Então, se vocês confiam no meu trabalho, vai lá na editora Mizuno, dê uma olhadinha no site, porque, gente, tem me ajudado muito. E assim que chegar o livro de direito administrativo, eu mostro para vocês. É um livro maravilhoso, só vi bons comentários. Então, assim que você terminar essa aula, corre na editora Mizuno, que eles também possuem vários livros para você que está se preparando para concurso, tá? A questão mais ali de organização, essa parte mais organizacional. Fechou? Então, bora lá. Pessoal, bom, na última aula nós falamos um pouquinho acerca das autarquias. Agora, nós vamos falar um pouquinho acerca da fundação pública. Fundação é complicado? Não, não é complicado. A grande sistemática aqui da situação é: eu tenho a fundação no seu aspecto do direito civil, de um âmbito privado. Por quê? Porque o artigo 62 do Código Civil, ele me diz que para criar uma fundação, ou seja, para a criação de uma fundação, o seu instituidor fará por escritura pública ou testamento dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, ou seja, a finalidade, tá? Porque sempre que você tem algo sendo criado, você precisa deixar muito claro, específico. Então, por exemplo, nós vamos falar na próxima aula das estatais, e você tem essa característica, essa especificidade do fim daquela criação, tá? Da criação não, da destinação. E declarando, se quiser, a maneira de administrar. Ou seja, Código Civil no artigo 62 me fala que para eu poder criar uma fundação, eu preciso, no caso, instituidor, fazer por escritura pública ou testamento. Dotação especial de bens. Eu preciso especificar o fim que se destina. E, se eu quiser também, a maneira que vai ser administrada. O parágrafo único vai me dizer por que a fundação, para que ela vai ser instituída, tá? Só um minuto, gente. Ou seja, para qual fim ela se destina? Então, assistência social, seguro alimentar, atividade religiosa, enfim, todos esses pontos mais do aspecto social. Só que aí, você vai me perguntar, Rebeca, essa fundação que você leu agora, ela é instituída por quem? Por particulares. Exemplo, Fundação Ayrton Senna. Então, a fundação ela é instituída por particulares. Aí você pode falar, então quer dizer que o poder público não pode criar? Pode. O poder público pode criar sua fundação. Exemplo, FUNAI, Fundo Nacional do Índio. Pode criar a sua própria fundação, devendo ser usado para o patrimônio público, tá? Mas aí você pode perguntar, Rebeca, tá bom, mas de fato, o que é a fundação? Gente, quando eu falo na formação de uma pessoa jurídica, em tese, você tem como finalidade, ou seja, os fins para qual elas foram criadas, você tem a finalidade econômica, tá? Então, quando você cria uma pessoa jurídica, você tem, pensamento, atividade econômica.
Eu vou falar econômica porque eu vou explicar um pouquinho para vocês depois. Então, por exemplo, lápis. Pessoa jurídica abriu ali a sua empresa para fabricar lápis. Para eu fabricar esse lápis, qual que é a minha finalidade? Finalidade econômica. Ou seja, a minha finalidade é colher os bens econômicos. Tanto que quando você vai estudar direito empresarial, não precisa que você se espantar agora, que eu sei que você pode ter feito isso, mas é só para vocês entenderem. Quando eu falo direito empresarial, qual que é o conceito de empresa? Atividade. Eu não posso simplesmente ter um galpão, ter o meu maquinário, até ter pessoas, se eu não tiver um bem sendo produzido ou um serviço sendo prestado. Isso nós vamos ver também lá nas estatais. Só que a pessoa jurídica não é sinônimo de finalidade econômica. Ou seja, não é porque eu tenho uma pessoa jurídica, foi formada uma pessoa jurídica, que essa pessoa jurídica é única e exclusivamente com a finalidade econômica. Eu posso ter a finalidade de sem fins lucrativos. Ou seja, pensa numa pessoa muito rica, tá? Por exemplo, na área da cultura, tá? Pensa na área da cultura. É uma pessoa muito rica, ela cria, né, ali a formação da pessoa jurídica, só que a finalidade dela não é econômica, é sem fim lucrativo, ela só quer levar, com aquela fundação que ela criou, ela quer levar a música, a cultura, por exemplo, para uma determinada sociedade, para uma determinada comunidade, um determinado grupo de pessoas. Ou seja, ela está fazendo um investimento. Só que a busca não é econômica, ok? Como eu coloquei, a fundação seria uma forma da pessoa ter dinheiro, porém ela não deseja fazer investimento por finalidade econômica, porque não é o intuito dela, ela já tem dinheiro, já não é o intuito dela. Só que aí veio o, né, vamos pensar assim, a administração, o direito público, e pensou o seguinte, peraí, nós também vamos ter a nossa fundação. Presta atenção aqui, ó, quando nós lemos, ó, para criar uma fundação. Beleza. Aí veio o decreto-lei 200, que nós já lemos, inclusive, e me deu a definição no artigo 5º, inciso 4, que seria fundação pública. É dotada de personalidade jurídica de direito privado. Tá vendo? Pessoa, personalidade jurídica de direito privado. Sem fim lucrativo. Ou seja, você tem a pessoa jurídica, porém a finalidade não é econômica. Você não tem nenhuma finalidade lucrativa. Ela nasceu com esse aspecto, ela nasceu com esse entendimento finalístico. Eu não quero ter nenhuma vantagem econômica. Cuidado para você não confundir com a autarquia. A autarquia, você tem ali a não busca de uma atividade econômica. Aqui na fundação você tem personalidade jurídica de direito privado, só que sem fim lucrativo, tá? Criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividade que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, ou seja, vai desenvolver uma atividade que não exige execução de outra entidade de direito público. A fundação pública tem uma autonomia administrativa, tem o seu patrimônio próprio, que é gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e outras fontes. O que parte dos doutrinadores, enfim, tá, do direito administrativo, o que eles entendem? Que a fundação pública seria uma espécie, basicamente, de autarquia, tá?
E isso vai ser um pouco falado aqui, por quê? Porque você tem a criação pela lei, você tem muitos aspectos que se igualam às autarquias, tá? Aqui eu trouxe um mapinha mental da professora, da doutrinadora Ana Campos, que ela distingue isso um pouquinho pra gente. Ó, você tem o aspecto da fundação. Deixa eu mudar aqui essa caneta, porque acho que tudo preto não vai ficar legal, né? Não vai ficar legal. Vou pegar aqui o vermelho. Você tem fundação. Ok. Na fundação você tem qual característica predominante? É o direito civil. Onde você vai ter direito civil. Ok. O que você tem na fundação? Um particular. Com a sua fundação, o quê? Privada. E de quem que é o patrimônio quando você está falando de uma fundação do direito civil entre particulares? Isso é patrimônio particular. Então, eu, por exemplo, quero abrir uma fundação. Eu, particular, a minha fundação é privada, porque o direito civil, ele regulamenta relações privadas. E o patrimônio é de quem? Meu, patrimônio particular. Pertence a mim. Só que aí, quando você fala de uma fundação do direito administrativo, poder público, quem que você tem no polo ativo? O poder público? Ao invés. Deixa eu trocar aqui para não fazer confusão essas canetas, tá, gente? Enquanto que. Deixa eu trocar. Pronto. Enquanto aqui em cima, no direito civil, no caso, né? Eu me tinha aqui como particular, no direito administrativo, quem que é? O que seria o particular lá do direito civil? É o poder público. O poder público, ele pode criar uma fundação? Pode. Só que essa fundação não vai ser privada como aqui em cima. Ela vai ser pública. Por que ela vai ser pública? Porque eu estou falando de uma fundação que é criada pelo, aqui instituída pelo poder público. Você tem o poder público como aquele que configuraria lá na relação privada um particular. Se eu tenho no direito civil essa relação com patrimônio particular, qual seria o patrimônio da fundação pública? Patrimônio público. Aí eu te pergunto, qual o regime? Direito público. Você tem prerrogativas e você tem restrições. E no regime? Aqui embaixo, direito privado, quando eu estiver falando, assemelhado às empresas estatais, que já é uma outra história, já é um outro caso. Mas aqui o que você precisa entender, se eu falo do direito civil, se eu, Rebeca, vou abrir uma fundação, criar uma fundação, ela é o quê? Privada. E o patrimônio é particular. Agora, se eu falo do direito público, poder público instituindo, a fundação é o quê? É pública. E o patrimônio é de quem? O patrimônio é público. Fechou? Bora lá. A fundação pública de direito público, o que você tem? Por adotarem exatamente o mesmo regime das autarquias, você tem o mesmo regime de autarquia. As fundações públicas instituídas com o regime de direito público, ou seja, quando eu estiver falando de forma do poder público, instituída pelo poder público, elas são denominadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, porque você tem a mesma coisa. Você tem o mesmo aspecto conceitual. Então, se você estiver falando dessas fundações, você pode falar que é uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional. Então, por que você tem isso? Você tem a lei específica que autoriza a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação governamental. Cuidado, por quê? Porque você tem uma autorização. Quando nós formos falar das estatais, nós vamos ver muito isso, que a lei, ela autoriza, não quer dizer que a lei vai criar, que aquela lei vai criar, não, ela vai autorizar. É diferente, tá? Ok? Ok.
Bom, aqui eu já falei com vocês, né? E aí, lendo o artigo 37 da Constituição lá, quando nós estamos falando da administração, o que que você tem? Que somente por lei específica você pode criar uma autarquia, ou seja, só como que eu crio uma autarquia? Por lei específica. E autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de quê? De fundação. Ok. Então, somente a lei específica ela pode criar autarquia e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo a lei complementar, neste último caso, qual último caso? Fundação, definir as áreas de atuação. Por quê? Porque nós vimos lá no artigo 62 do Código Civil que você tem N atuações da fundação. Então, atuação religiosa, fins religiosos, é... como fala, gente, ali voltado para a assistência social, ou seja, você tem as áreas de atuação. Então, a lei complementar ela vai definir, cabendo a lei complementar neste último caso, no último caso, a fundação definir a área de atuação. Show? Bom, vamos lá para as nossas questões. Vocês vão ver, gente, que é muito isso que nós falamos, tá? Ou seja, não precisa você fugir desse, desse conceito, tá? Olha como que as bancas cobram. Primeira questão. Super recente também desse ano, tá? Deixa eu trocar a caneta. A entidade dotada de personalidade jurídica e direito privado, fechou. Sem fim lucrativo. Se você ler sem fim lucrativo, você já começa a ir matando a questão. É criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público. Autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes, consiste no conceito legal de organização não governamental, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. E aí? Fundação pública, sociedade de economia mista, quando nós falarmos aulas estatais. E autarquia, nós vimos na última aula, ou seja, nós estamos falando das fundações. Outra questão, caiu na prova da FEMIG, foi uma prova que tivemos recentemente, né? Foi pela FGV. Presta atenção. Olha como que você conseguiria matar uma questão de FGV. O Estado Alfa editou lei específica autorizando a criação da Fundação Estadual de Saúde. Então, Fundação Estadual de Saúde. Deixa eu puxar a setinha aqui direito. Que terá por finalidade, aí você já mata, tá, peraí. Eu sei que na fundação eu tenho a busca de uma finalidade. Beleza. Qual que é a finalidade aqui? Executar ações e serviços complementares de atenção primária à saúde. Ok. De atenção especializada de vigilância em saúde, no âmbito da promoção, prevenção, cura e reabilitação coletiva individual na formação profissional e de educação permanente na área da saúde pública, devendo manter a Escola de Saúde Pública do Estado Alfa. Sobre o caso dela, de acordo com a jurisprudência, assinale a alternativa correta. Presta atenção. Letra A. A criação de fundação pública de direito privado para prestação de serviço público de saúde é constitucional? E aí? Vamos deixar uma interrogação aqui. B. A criação de fundação pública para prestação de serviços públicos de saúde é constitucional apenas se ostentar personalidade jurídica de direito público? Não, porque quando eu falo de fundação, eu tenho personalidade jurídica de direito privado. Letra C. A criação de fundação pública, seja de direito público, seja de privado, para prestação de serviço de saúde é inconstitucional? Não. Por se tratar de serviço público essencial, eu falo que essa criação é inconstitucional, ou seja, que não está de acordo com a Constituição? Não, né, gente? Letra D.
A criação de fundação pública, seja pelo direito público, seja de direito privado para prestação de serviço público de saúde é inconstitucional por se tratar de serviço público inerente? Errado. Letra E. A criação de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde é constitucional apenas se a instituição for feita por meio de emenda constitucional? Não, né, gente? Foi isso que nós vimos? Não. Ou seja, melhor resposta aqui é a letra A. Criação da Fundação Pública de Direito Privado para a prestação de serviço público de saúde é constitucional. Tá? Foi o que nós vimos. Vamos lá. Essa aqui é bem generalizada, tá? Essa aqui trata da administração direta e indireta de uma forma geral. Olha que questão super tranquila. Relacione as colunas abaixo, identificando corretamente as organizações listadas na coluna 2. Ou seja, eu tenho aqui coluna 1, que é a coluna da administração, e a coluna 2, que é a coluna das organizações. Bom, se eu estou falando de uma empresa pública, a empresa pública, ela é uma administração direta ou indireta? E aí? Empresa pública. Rebeca, mas empresa pública, nós não temos ainda lá nas estatais. Mas presta atenção, se eu falo de uma empresa pública, vamos esperar um pouquinho, ó, olha isso aqui. Presidência da República é uma administração direta ou indireta? Direta, né, gente? Ou seja, se o segundo aqui é 1, já corta a B, já corta a C. Aí eu te pergunto, fundação pública, falamos agora, faz parte da administração direta ou indireta? E aí? Pensa um pouquinho e responde. Nós estamos tratando do quê? Da administração indireta. Oxe, isso aqui era para ser um 2. Peraí. Deixa eu escrever direitinho aqui. 2. Tá? Pensa que isso aqui é um 2. Ou seja, eu já corto aqui letra A e eu já corto letra D. Ou seja, o que me sobrou aqui? Letra E. Então, empresa pública é uma administração indireta. E sociedade de economia mista? Também. Tá vendo? Ou seja, o único aqui que é da administração direta é só a presidência da República. Já viu a presidência da República fazer parte da administração indireta? Né? Ser descentralizada? Não, faz parte da administração pública direta. Essa aqui, gente, você também mataria de cara. E olha que é FGV de novo. Presta atenção. O diminutivo município alfa possui 10 secretarias. 10 secretarias, uma autarquia, uma fundação estatal de direito público e uma empresa pública. Beleza. Então, eu tenho 10 secretarias, uma autarquia, uma fundação e uma empresa pública. Tá. Vamos partir do princípio de autarquia, fundação, empresa pública é o quê? Faz parte do quê? Da administração indireta. Ou seja, então a secretaria faz parte da administração direta. Fechou, então. Letra A. A secretaria e a fundação faz parte da administração pública direta? Não precisa nem continuar, não faz parte. Por quê? A secretaria, sim. Fundação, administração indireta. Letra B. As secretarias fazem parte da administração pública direta. Fechou? Fruto da técnica de descentralização administrativa? Já pegou aqui. Eu só falo de descentralização se eu estiver falando da administração indireta, que é quando a administração direta descentraliza para a administração indireta. Aí ele fala aqui que a autarquia, a fundação de direito público, empresa pública integra a administração pública indireta. Até aqui estava correto.
Só que eu tenho fruto da descentralização e não da desconcentração, porque da desconcentração é interno da administração, tá? Ou seja, autarquia, todas essas outras, descentralização. Letra C. A Secretaria Fundação Direito Público faz parte da administração pública direta. Não, porque fundação nós sabemos que não é da administração direta. E ali continua, autarquia. Opa, eu tô aqui. Ai, passando a borracha, não tava fazendo nada, gente. Vamos lá. Letra D. As secretarias e a Fundação Estatal de Direito Público fazem parte da administração pública direta? Não. Letra E. As secretarias fazem parte da administração pública direta, certo? Fruto da técnica da desconcentração, que é quando a própria administração vai espalhando ali o serviço, enfim, a execução, mas dentro da administração. A autarquia, a Fundação Estatal de Direito Público e a empresa pública integram a administração pública indireta, fruto da técnica da descentralização administrativa. Certíssimo. É quando a administração pública ela vai descentralizar a execução de um serviço, tá? Então, a secretaria, eu tenho fazendo parte da administração pública direta, e aí a autarquia, a fundação da indireta. Última questão para fechar. São entidades que compõem a administração indireta, as listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma, ou seja, eu tenho 4 alternativas. Uma dessas aqui não faz parte da administração pública indireta. A autarquia faz parte? Faz. Empresa pública faz parte? Faz. Sociedade de economia mista faz parte? Faz. O que não faz? Organização não governamental. Ok? Ou seja, a maçãzinha podre aqui da vez será a letra D. Fechou? Bom, pessoal, a aula 12, a parte 4, nós vamos falar um pouquinho das empresas estatais. E não se preocupe, porque já está pronto, já terminando, na verdade, o material de revisão. Então, vai ali dar umas 2 horas e meia de revisão. Vou tentar fazer isso mais rápido para vocês. Né? Vou tentar conciliar com um outro concurso que a prova também é no mesmo dia, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, fiquem despreocupados. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.